nas vozes da lusofonia. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Porto, nas vozes da lusofonia. A convidada de hoje é natural do Brasil e chama-se Sílvia Rezende. Sílvia é estudante de Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Encontra-se a viver na cidade há cerca de 5 anos e vai-nos contar um pouco da sua experiência. Obrigada, Sílvia, por te juntares à nossa rúbrica. Gostaria de começar por perguntar por que é que escolheste o Porto para viver? Olá, muito obrigada pelo convite. Eu vim morar no Porto porque, na verdade, o meu marido é daqui, né? Ele viveu no Brasil durante 10 anos e quando ele viu que o Porto estava se reestruturando, se reurbanizando, nas visitas que ele fazia à família dele, ele começou a ter muita vontade de voltar a viver aqui. E aí, depois de algumas conversas, a gente resolveu fazer as malas e vir para cá. E como é que tem sido a tua adaptação cá no Porto? Olha, não foi fácil. Os primeiros 6 meses foram muito duros, porque eu sou original de Salvador, da Bahia, que é uma cidade muito quente no Brasil. E eu cheguei aqui no Porto justamente no inverno, e no final do inverno, em fevereiro, numa época em que não encontrava mais roupa para comprar, e ao mesmo tempo as roupas que eu tinha não serviam para o clima daqui. Então, inicialmente o frio foi muito difícil para mim. E depois a saudade de casa, né? Isso é muito mais difícil, que a gente só percebe quando a gente se muda, né? A gente vê as outras pessoas resolvendo sair de suas terras para ir viver em outros lugares e pensa sempre que é muito fácil, mas quando a gente sente na pele como é bastante complicado. Agora, depois de 5 anos, já começo a me acostumar, mas não posso lhe dizer que já estou adaptada totalmente, não. E em relação ao primeiro contacto com a cidade, o que é que mais te surpreendeu? Antes de vir morar aqui, eu cheguei a visitar a cidade algumas vezes, mas não visitei da mesma forma que visitei depois, né? Então eu me lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu fui à Baixa do Porto, que eu subi ali a estação de metro dos Aliados e vi ali a Avenida dos Aliados, a Câmara Municipal do Porto. Me marcou bastante. Era inverno, chovia muito, o tempo estava feio, mas mesmo assim me impactou muito, que a cidade é muito linda. Eu sempre digo, de todas as coisas que eu posso reclamar do Porto, da falta de beleza, jamais, porque é uma cidade lindíssima, maravilhosa. E sentes-te integrada na cidade, atualmente? E eu participei de um programa que existe aqui na cidade do Porto, que se chamava Percursos Culturais. São visitas guiadas em que eles apresentam a cidade para cidadãos, não para turistas. É como se fosse uma visita turística, só que com informações mais elaboradas. Eu me lembro que as primeiras visitas que eu fiz, eu não conhecia nada. Se falava muito nomes de escritores, nomes de personalidades que transformaram a cidade, de políticos. Eu não conhecia ninguém. E eu comecei a tomar nota daqueles nomes para poder me sentir parte integrante da cidade. E à medida que eu fui conhecendo, assim, eu acho que às vezes eu me sinto mais portuense do que o meu próprio marido. Ele diz, você sabe mais da cidade do que eu. A gente vai circulando e vai criando vínculo afetivo com certas coisas, com a comida, com os lugares turísticos, com o modo de falar, com as expressões. E depois de um tempo, acaba se sentindo um pouco daqui também. E relativamente às relações interculturais, ou seja, com as pessoas, como é que tem corrido? Eu acho que a cultura é bastante diferente. Então, eu ainda não consegui fazer grandes amizades aqui no Porto, a não ser com outras brasileiras que eu acabei conhecendo ao longo do tempo, principalmente na universidade. E existe uma grande comunidade de brasileiros cá no Porto? Existe muito, muito, muito. Eu acho que com a pandemia do Covid, muita gente acabou indo embora. Mas é incrível. Quando eu vim morar aqui em 2015, acho que não tinha metade dos brasileiros que a gente vê hoje nas ruas, em todo lado que a gente vai, nos supermercados, inclusive os próprios produtos brasileiros, alimentícios, da nossa cultura, mandioca, tapioca, flocão de milho, coisas que a gente gosta de comer, pão de queijo, nada disso a gente encontrava, hoje a gente vê em qualquer supermercado. Então, acho que isso é um reflexo da quantidade de brasileiros que está vivendo aqui.
Então consideras que o Porto está-se a tornar uma cidade multicultural? Acho que sempre foi, né? Eu acho que recebe gente de vários países e os brasileiros estão em todo lado. São como os portugueses também, né? Que acabam vivendo em vários países. Os brasileiros também são um pouco assim. Então, há muitos brasileiros e o Porto sempre foi muito cultural. E em relação à tua bagagem cultural, consideras que continua presente? Totalmente. A gente tira o baiano da Bahia, mas não tira a Bahia do baiano. E porquê? A gente tem um jeito de ser. Eu, quando cheguei aqui, eu me senti muito mais baiana do que brasileira. A cultura baiana é muito forte. A gente gosta muito de música, de festa, de comida, né? De preparar nossos pratos típicos. O nosso tipo de música, né? O axé music, acho que aqui é pouco conhecido. Acho que talvez só a Ivete Sangalo tenha um nome já conhecido aqui no país, mas isso a gente não consegue desvincular, deixar de consumir em hipótese alguma. Eu, para todo lado que vou, eu tenho música da Bahia, eu levo as fitinhas do Bonfim, o meu jeito de vestir, as roupas de malha colorida, são muito típicas da minha terra. E achas que o Porto tem alguma coisa parecida com a Bahia? Eu acho que o Casario na Baixa lembra muito algumas partes da cidade, né? A Bahia foi colonizada pelos portugueses, então muito da arquitetura, muito das igrejas, né? As calçadas em pedra portuguesa. Muito da Bahia lembra, né, o que existe aqui em Portugal, então sim, tem muita semelhança, principalmente nessa questão da arquitetura. Se algum dia saís do Porto, o que é que consideras que vais levar daqui? Em relação às tradições, à cultura do Porto em si? Acho que das visitas na Baixa, de andar à beira do Rio Douro, ia sentir muita saudade de comer uma boa alheira com esparregado de espinafre e um ovo estrelado assim, grandão em cima e uma batata cozida. Então recomendas o Porto? Recomendo vivamente para todo mundo, todos os meus amigos eu sempre falo, todos que vieram me visitar até agora não se arrependeram, é uma cidade maravilhosa, culturalmente é muito rica, gastronomicamente é um deleite, então tem mesmo que vir conhecer. Obrigada, Sílvia, por teres aceitado fazer parte da nossa rúbrica e espero que sejas feliz e votos de sucesso. Muito obrigada, você também. Obrigada.